Então aqui você tem uma função f definida em um subconjunto do plano R2, onde nós estamos considerando um ponto de coordenadas x0, y0. E aqui eu coloquei a imagem desse ponto por essa função f. Para calcular a derivada direcional, primeiro nós fixamos uma direção. Essa direção é dada por um vetor unitário v, né? Então, quando a gente vai calcular a derivada direcional, a gente fixa um vetor v, né? Digamos de coordenadas AB, e aí a gente impõe que o módulo desse vetor seja igual a 1. É uma convenção importante. E aí a gente viu que a derivada da função f no ponto x0, y0 na direção do vetor unitário v representa a taxa de variação da função no ponto x0, y0 na direção desse mesmo vetor unitário v. E mais, nós vimos que a derivada direcional, ou seja, quando você vai calcular a derivada da função f na direção de um vetor v em um ponto, o cálculo prático dessa derivada direcional é feito da seguinte maneira: você calcula o gradiente dessa função no ponto x0, y0 e faz o produto escalar com esse vetor unitário v. A questão que nós vamos abordar nesta aula é a seguinte: nós estamos com um ponto fixo aqui, ok? E é claro que a gente pode considerar a derivada dessa função nesse ponto em infinitas direções aqui no plano. E aí nós queremos descobrir qual é a direção na qual a derivada direcional vai assumir o maior valor possível, ok? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar em todos os infinitos vetores unitários que nós podemos considerar aqui. Cada um deles vai definir uma direção ao longo da qual a derivada direcional será calculada. E nós vamos descobrir qual é o vetor que vai nos dar a direção onde a derivada direcional é a maior possível, ou seja, onde a função vai experimentar a taxa de variação máxima. Observe que no cálculo da derivada direcional, quando você fixa um ponto, essa primeira parte aqui sempre vai estar presente. O que vai diferenciar o cálculo de uma derivada direcional da outra quando você fixa um ponto? Exatamente o vetor v. Porque, digamos que você pega um vetor que forma 45 graus com o eixo x. Quando você vai calcular a derivada direcional, vai aparecer esse gradiente no ponto, porque o ponto foi fixado. Aí agora você quer calcular a derivada direcional a partir de um vetor que forma 30 graus com eixo x. Mudou o vetor, mas vai estar presente o mesmo gradiente. Então o que é que eu quero dizer? Que quando você fixa um ponto e vai calcular a derivada direcional, o que vai diferenciar uma derivada direcional da outra é exatamente o vetor. Isso daqui sempre vai estar presente. Então, como o gradiente sempre vai estar presente no cálculo de qualquer derivada direcional naquele ponto, eu vou desenhar o gradiente ali. Pronto. Eu vou desenhar o gradiente. Então, digamos que esse camarada aqui é o nosso vetor gradiente da função f no ponto x0, y0. E agora eu quero descobrir qual é a direção. Você tem infinitas direções. Você tem aqui infinitas direções, cada uma delas definida por um vetor unitário. Infinitas direções aqui. Infinitos sentidos também, né? Então você tem aqui. Aí a pergunta é: qual é o vetor unitário que eu vou ter que escolher para que essa derivada direcional assuma o valor máximo? Ok, aí nós vamos lembrar da geometria analítica. Sobre o produto escalar. Quando você tem dois vetores, u e v, que formam um determinado ângulo θ, o produto escalar ele pode ser calculado dessa forma aqui. Ou seja, o produto escalar entre dois vetores u e v vai ser o módulo de u multiplicado pelo módulo de v pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Ok? Então eu vou usar exatamente esta expressão do produto escalar aqui para calcular a derivada direcional máxima, que é a que eu estou querendo. Então vamos lá. Então,
De acordo com essa fórmula, já que a nossa derivada direcional no ponto x0, y0 é um produto escalar, a gente vai usar aquela fórmula, ou seja, é o módulo do primeiro vetor. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Está aqui a fórmula. É o módulo do primeiro vetor, ou seja, o módulo do vetor gradiente calculado no ponto, vezes o módulo do segundo vetor, que é V, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor dado, né, o vetor em cuja direção a derivada está sendo calculada, e o vetor gradiente. Ok? Vamos desenvolver um pouquinho mais essa fórmula. A derivada de f na direção de V no ponto x0, y0 vai ser igual. Bom, aqui eu vou colocar, vou repetir. Eu não sei quem é a função f, não sei qual é o ponto. Ok. Mas aqui, independentemente do v, nós sabemos que toda vez que vamos calcular uma derivada direcional, o vetor utilizado ele é unitário, ou seja, o módulo dele é 1. Então aqui vai ser 1 vezes cosseno de θ. E aí, a derivada de f na direção de v no ponto x0, y0 vai ser igual ao módulo do gradiente vezes, aqui é 1, então vai ficar só o cosseno de θ. Ou seja, quando você vai calcular uma derivada direcional, no final das contas o cálculo sempre vai te levar a isso. E eu já disse que esse gradiente, quando você fixa a função e fixa o ponto, isso daqui vai estar fixo também. Você já vai saber qual é o valor disso aqui. Então, o que vai determinar se a derivada direcional é maior ou menor é exatamente o ângulo. Então, quando a gente quer descobrir qual é o vetor que vai nos dar a derivada direcional no ponto de maior valor, ou seja, qual é a taxa de variação máxima da função no ponto x0, y0, a gente tem que pensar quando é que o cosseno assume o valor máximo. Nós sabemos que o cosseno de um ângulo ele varia sempre entre -1 e 1, ok? Então, o valor máximo para o cosseno de um ângulo é 1, e isso é obtido quando o ângulo θ é 0. Certo? Então, o cosseno de θ vai ser máximo, ou seja, ele vai ser igual a 1 quando o ângulo for 0. E quando é que o ângulo entre dois vetores é 0? Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, os vetores em questão aqui, quais são? O gradiente e o vetor v. O sentido do vetor v, de modo que a taxa de variação seja máxima, tem que ser um sentido de forma que o vetor v forme um ângulo 0 com o vetor gradiente. Ou seja, o vetor v e o vetor gradiente vão ter que ter o mesmo sentido. Aí eles vão formar um ângulo 0, o cosseno vai valer 1. Respondendo àquela pergunta, a gente estava querendo escolher aqui qual era o vetor que vai dar, o vetor unitário que vai gerar a maior taxa de variação da função. E o vetor unitário tem que ser exatamente um vetor v que aponta no mesmo sentido do vetor gradiente. Então, quando eu estou interessado na taxa de variação máxima da função no ponto x0, y0, o que vai ocorrer? Isso vai ocorrer quando o vetor v ele tem o mesmo sentido do vetor gradiente. Quando isso acontecer, o ângulo formado entre o vetor e o vetor gradiente será 0, e o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar esse módulo aqui vezes o cosseno de 0, que é 1. Ou seja, aqui nós temos duas informações. A primeira delas é a seguinte: a função terá a taxa de variação máxima do ponto x0, y0 quando o vetor v tiver o mesmo sentido do vetor gradiente, ou seja, o vetor gradiente lhe dá a direção e o sentido onde a função experimenta o maior crescimento, onde a taxa de variação é máxima. Além disso, nós temos o valor dessa taxa, porque o valor da taxa é o valor da derivada. Então, quando a taxa de variação for máxima, ela será igual ao módulo do vetor gradiente.
determine a taxa de variação máxima de f de xy igual a y ao quadrado sobre x no ponto 2, 4 e a direção em que isso ocorre. Sem perda de tempo, a direção que vai nos dar a taxa de variação máxima dessa função nesse ponto é exatamente a direção do vetor gradiente nesse ponto. Ok? Então nós vamos precisar calcular o vetor gradiente. E para isso a gente só precisa calcular as derivadas parciais dessa função nesse ponto aqui. Como nós vamos precisar calcular as derivadas parciais, eu vou fazer uma coisa que eu acho que será conveniente. Eu vou reescrever essa função como um produto. Então, esse x que aparece no denominador, eu vou colocar aqui no numerador com expoente negativo, ok? Eu acho que fica mais clara a derivação, mais fácil de derivar assim. Mas isso é opcional. Então, vamos começar calculando a derivada de f em relação a x. Para isso, a gente vai interpretar esse y aqui como constante. Então, efetivamente, o que você precisa derivar é o x a menos 1. Vamos lembrar como fazer essa derivada lá no cálculo 1. O que é que você faz quando você tem x a menos 1 para derivar? Você passa esse menos 1 para frente, e aí o x vai ficar elevado a menos 1, menos 1. Vai ficar menos 2. E aí, claro, se você quiser escrever isso daqui com um expoente positivo, pode escrever assim, ó, menos 1 sobre x ao quadrado, que dá no mesmo, ok? Ou seja, a derivada de x a menos 1 é menos 1 sobre x ao quadrado. Perfeito? E aí, como eu estou derivando em relação a x, esse y aqui ao quadrado deve ser interpretado como uma constante. E quando nós temos uma constante multiplicando uma função não constante, na hora de derivar, essa constante é preservada, né? Então a gente vai ficar com y ao quadrado vezes a derivada de x a menos 1, que a gente obteve menos 1 sobre x ao quadrado. Aí a gente vai dar uma arrumada aqui nessa derivada, para ela ficar mais bonita. Isso daqui vai dar menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Só que a gente precisa dessa derivada parcial no ponto 2, 4. Então, é isso que nós vamos fazer. A derivada de f em relação a x no ponto 2, 4, ela é obtida ao substituirmos x por 2 e y por 4 na expressão da derivada parcial. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Isso implica que a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 4 é menos 16 sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, isso daqui vai dar menos 4. Isso daqui é o valor da derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 4. E é claro, calculamos em relação a x, agora a gente vai precisar da derivada parcial dessa função em relação a y. E aí, neste caso, a gente vai interpretar o x como constante. E aí, é claro que você pode usar essa expressão ou essa daqui. Neste momento, agora, eu acho que é mais conveniente até usar a expressão original. Por quê? A gente vai derivar em relação a y. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y. E esse x aqui deve ser interpretado como um número, e esse número vai ser mantido. Ou seja, a derivada vai ser 2y sobre x. Mais fácil essa. E aí, para calcular essa derivada em relação a y no ponto 2, 4, é só substituir o x por 2 e o y por 4. 2 vezes 4 sobre 2. Vamos cancelar aqui esse 2. E aí, a gente encontrou aqui a derivada de f em relação a y no ponto 2, 4 é igual a 4. De posse das derivadas parciais, nós podemos facilmente encontrar o vetor gradiente. Basta você lembrar que o vetor gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, o gradiente dessa função no ponto que foi dado, que é o ponto 2, 4, vai ser o vetor
cujas coordenadas são menos 4 e 4. Derivada em relação a x, sempre primeiro, derivada em relação a y está aqui. Então aqui a gente já responde uma parte da questão. Foi perguntada em que direção a gente deve considerar o vetor, de modo que a taxa de variação da função no ponto 2,4 seja máxima. A direção de crescimento máximo, ou seja, onde a taxa de variação num ponto é máxima, é sempre a direção do vetor gradiente. Então isso daqui responde a primeira parte. Então, a direção na qual a taxa de variação de f é máxima no ponto 2,4 é a direção e o sentido também do vetor menos 4, 4, que é o vetor gradiente, ok? Agora temos que determinar qual a taxa de variação máxima, certo? Quando você encontra a direção na qual a taxa de variação é máxima, a taxa máxima sempre será o módulo do vetor gradiente. Então, a taxa de variação máxima de f no ponto 2,4 é o módulo do vetor gradiente no ponto 2,4, que foi o ponto considerado. E a gente sabe que para calcular o módulo de um vetor tem aquela fórmula, né? Só para lembrar, a fórmula para calcular o módulo de um vetor. Então, se um vetor tem coordenadas AB ou XY, o módulo do vetor, módulo de U, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, ok? Então, isso daqui vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, que é a primeira coordenada, mais 4 ao quadrado. Então, o módulo de f, o módulo do gradiente de f no ponto 2,4 vai ser raiz quadrada de, aqui vai dar 16, aqui também vai dar 16, raiz quadrada de 32. E aqui, se você quiser uma resposta alternativa, você pode colocar aqui, isso daqui é 16 vezes 2, a raiz quadrada de 16 é 4, então aqui é 4 raiz de 2. E aqui nós temos a taxa de variação máxima da função f no ponto 2,4.